Boa noite, hoje começando o nosso encontro, que está acontecendo de duas formas, para aqueles que são aqui de São Paulo, aqueles que têm o horário disponível, que não estavam com outro compromisso de família ou alguma coisa que impedisse, estão agora começando a ceia. Então a gente tem a nossa ceia de Natal, todo ano a gente faz e agora está acontecendo. E quem está pregando na nossa ceia não sou eu, quem está pregando é o pastor Ronaldo Perini, está trazendo aí uma mensagem falando sobre o presépio, montando o presépio, o que está acontecendo agora no nosso encontro. Então, se você olha no nosso Instagram, vai ver as fotos, provavelmente você vai ver isso, então você já sabe, nosso convidado que vai estar falando essa noite com as pessoas no encontro presencial durante a ceia, é diferente dessa mensagem que você está ouvindo aqui agora, que você vai ouvir aqui agora. Mas eu vou estar aqui no chat conversando com você. Então, se você mandar mensagem, você manda seu pedido de oração, você faz comentários, eu estou lá também acompanhando as mensagens e conversando com vocês aqui. São interações diferentes, a gente gosta de manter isso, né? Nossa relação aqui pela internet com aqueles que podem. Eu sei também que tem aqueles que durante a semana vão ouvir a mensagem aqui, tiveram na ceia, participaram, mas estão aqui agora participando do nosso encontro que a gente consegue fazer aqui pela internet. Continuando então, nós estamos na série Luz Presente. Então, entendendo o Natal, falando desse momento que é tão singular, eu tenho certeza que, como eu, você tem descoberto a cada ano que passa, você que tem uma jornada com Jesus, tem descoberto, tem aprendido, tem visto coisas profundas do significado do nascimento de Jesus. Então, agora eu quero me dedicar a falar sobre o Natal nessa perspectiva de esperança, nessa perspectiva de que nasce uma esperança, que a esperança se materializa. É aquilo que um dia era esperado, um dia era alguma coisa que as pessoas tinham expectativa de que essa história tinha que mudar, que as coisas podiam ser diferentes, finalmente acontece. Então o que a gente tem é esse fato, né? A luz está presente. Então a luz era desejada, a presença de Deus era desejada, a chegada do rei era profetizada e dita que aconteceria, e finalmente chega a hora e acontece. Então, aquelas coisas que a gente custa acreditar, mas acontece. Aquilo que a gente custa acreditar, mas no nosso caso, aconteceu. Tem coisas que a gente custa acreditar quando contam pra gente, mas o fato é que aconteceu. Jesus nasceu. Então, é uma coisa interessante pensar nessa situação onde um Deus visita aqueles que o adoram. Um Deus chega, não é só uma visita, ele chega e vive. Então lembra que quando a gente está falando, ele está tratando, né, aqueles deuses, acho que a cultura greco-romana é a coisa a cultura mais conhecida que nós temos, inclusive o Novo Testamento é escrito em grego. Essa cultura então está permeando todo o Império Romano e os deuses do Olimpo. Então de vez em quando Zeus, Hermes ou os outros deuses se disfarçam de seres humanos e andam entre os homens. No caso aqui nós não estamos falando de um Deus disfarçado, nós estamos falando de um Deus encarnado. Nós estamos falando do Deus pessoal e infinito que emana, né? que transcende tudo, que ele está acima de tudo, ele é o fundamento de tudo, ele resolve vir para dentro. E ele faz isso através do povo, né? Do povo judeu, o povo judeu que tem uma relação com Deus, uma relação tão profunda que eles nem soletravam, eles falavam a palavra Yahvé. Eles tentavam, né, quando uma pena era usada para escrever a palavra Yahvé, os escribas dispensavam essa pena, ela não continuava mais usando. Então, Jesus vem, então, como esse homem que encarna, e ele fala, né? Ele fala, eu e o Pai somos um. Ele não vem como um profeta que explica como encontrar Deus. Deus veio nos encontrar. Então Jesus não é o profeta que vem para dizer como é que a gente pode fazer para encontrar com Deus. Como tantos profetas existiram na nossa fé, né? A gente lê no Antigo Testamento, ou profetas em outras confissões, em outras religiões. Nós não estamos falando de um profeta, nós estamos falando de um Deus que veio nos encontrar. É isso que nós estamos falando e isso é a natureza dos evangelhos. O texto que eu quero ler com vocês é Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Diz assim: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la
com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Esse Deus que vem, né, a plenitude da divindade encarna. Né? A plenitude da divindade está em Jesus corporalmente. Paulo escreve isso em Colossenses 2, capítulo 9. Ele vem e ele tem aquela natureza divina, porque só Deus pode perdoar pecados, e Jesus é esse que perdoa pecados. Só Deus pode voltar e julgar, e é dito isso, né, de Jesus, ele voltará, ele vai julgar. Então, é isso que nós vemos em Jesus, ele é essa revelação. A gente costuma dizer que o maior milagre, a gente fica nesse campo, né, reconhecer Jesus e a ressurreição, saber que o maior milagre para muitos está na ressurreição. Eu não sei qual é o maior, eu sei que para mim parece enorme milagre também a encarnação. Então, se eu pensar em uma pessoa que morre e no terceiro dia ressuscita, eu acho isso incrível, pensando no ponto de vista humano. Mas se eu considero o ponto de vista divino, de um Deus todo-poderoso, que é o fundamento de tudo, que criou tudo isso, ele se torna humano. Então ele abre mão da sua glória. Abre mão, não é um papa, não é o papa da Igreja Romana, abrindo mão da sua condecoração, do seu reconhecimento como papa, e vivendo como um ser humano mais simples na nossa terra. Não é um rei como o príncipe Charles, deixando a sua coroa e se fazendo de plebeu, ou se fazendo de uma pessoa muito comum em um lugar simples, em uma cidade simplória. Não é isso. A gente está falando de alguém que criou todos os reinos, que criou todos os impérios, que criou todos os superpoderes, pensando nas construções humanas, e todas as nações, e ele está por trás de tudo isso, e ele se torna humano, e se torna uma pessoa simples no meio de nós. Isso é incrível. E as pessoas sempre de vez em quando estão discutindo, mas será que aconteceram os milagres? Será que Jesus andou de fato sobre as águas, curou as pessoas, ressuscitou as pessoas? Isso é uma discussão que a gente vê bastante gente falando sobre isso. Mas se existe um Deus e ele se tornou humano, então a coisa mais acreditável é o que tenha feito milagres de fato. Então, o ponto de partida não é se esse milagre, andar sobre as águas, aconteceu. O ponto de partida não é se pessoas foram curadas das suas enfermidades e pessoas estavam doentes e encontraram com ele e foram curadas. O ponto de partida é, sendo Jesus, Deus, se tornou homem, esse é o ponto de partida. E se isso é um ponto de partida, e você acredita que o Deus Todo-Poderoso encarna em um homem como Jesus, então os milagres também são absolutamente possíveis. São reações menores, são ações menores perto disso que é enorme, que tem a ver com ele se tornar, né, esse homem simples que andou entre nós. Então Jesus sempre vai provocar as pessoas, ele provoca a descrença, ele provoca as pessoas, né, um montão de gente não acredita que ele esteve entre nós. Então são reações extremas, tem gente que fica apavorada, tem gente que se prostra e adora, tem gente que grita, tem gente que tenta matá-lo, tem todas essas reações extremas. Mas, enfim, tem duas situações. Se ele é Deus, então a gente ama, ou se a gente vai encontrar pessoas que o odeiam e gente que foge dele. Sendo ele Deus, né? Então ele vai provocar essas reações extremas. Mas o que a gente sabe é que muitos creem, muitos creram. A gente lê isso em Atos, né? A revolução, né, que causa a presença do Deus Todo-Poderoso, né? A verdade que é Deus conosco. Então muitos creem, muitos percebem, sim, ele é Deus, ele está aqui com a gente, ele está entre nós, ele anda aqui com a gente. É uma grande esperança, não é uma pequena esperança. Essa grande esperança
não só para o mundo e esses problemas intermináveis que a gente está vendo, essas crises que nós vemos. Ele não é uma grande esperança para resolver esses problemas que nós temos de sofrimento no mundo, de soluções para isso, mas ele é uma solução para mim. Solução para mim, para você. Uma solução, é uma resposta para os meus fracassos. Apesar dos meus fracassos, apesar dos seus fracassos, apesar das nossas fraquezas, ele surge. E pensa nisso, se ele fosse só santo, ele não desceria aqui, não precisava descer. Para que ele poderia exigir controle, né? Autocontrole da nossa parte, ele poderia exigir santidade da nossa parte sem ter que vir aqui. Ele podia exigir moralidade, né? E que a gente não cometesse erros para poder merecer alguma coisa. Ele podia exigir isso da gente sem ter que vir aqui. Se ele fosse um Deus de amor, como a gente ouve um montão de gente, que a gente enfraqueceu quem é Deus, ele é todo poderoso. Agora, quando a gente olha só para um aspecto do amor, mas esse aspecto permissivo do amor, permissivo assim, eu te amo incondicionalmente, a gente sabe que tem essas leituras do amor que às vezes enfraquecem os relacionamentos. Eu diria desse amor permissivo, esse amor que aceita a pessoa de qualquer jeito. Você pode fazer qualquer bobagem, você é amado. E a gente sabe que tem coisas que as pessoas que nos amam, se elas fizerem, a gente tem uma resistência a continuar. A nossa natureza resiste à agressividade, a nossa natureza resiste à traição, a nossa natureza resiste às palavras ditas que ferem, nossa natureza resiste a isso. Então, como que poderia ser a gente se relacionar com Deus Todo-Poderoso quando a gente trai, a gente engana, a gente mente? Então, a gente poderia considerar então, se a gente estivesse se relacionando com um Deus que aceita tudo, que é isso que está sendo dito por aí, Deus aceita tudo, ele aceita uma relação qualquer, ele também não ia precisar vir. Se é um Deus que aceita tudo, ele não precisava vir aqui. O Deus da imaginação moderna, ele só tinha que ignorar o pecado. Olha só, que para ignorar o pecado, ele não precisava ter vindo. Então, olha, pensa nisso, considera esse detalhe. Um Deus de amor que aceita tudo só precisaria ignorar o pecado, não precisaria ter vindo. Então nós não estamos falando disso, nós estamos falando do Deus do moralismo, um Deus que é maluco por santidade, um Deus que é viciado, né, em cobrar a santidade das pessoas. Nós não estamos falando de um Deus relativista, que pode, né, que aceita tudo, que aceita qualquer relacionamento. Nós estamos falando do Deus bíblico. Nós estamos falando de um Deus infinito em santidade, mas que trata o problema do pecado. O Deus infinito em amor, que sabia que nós não, se ele não estivesse aqui, nós não teríamos condições de ir até ele, por isso ele vem até nós. Ele vem até nós, ele tem que descer, ele tem que vir. Ele vem pessoalmente para nos salvar, desse Deus Todo-Poderoso. Emanuel, Deus conosco, é isso que significa. O Natal significa que há esperança no mundo. O Natal significa que Jesus é um de nós. Jesus é um de nós. Olha, guarda isso, importante. Jesus é um de nós. Emanuel, Deus aqui, Deus presente, Deus real, Deus encarnado, ele encarnou. Isso é a realidade. A gente sempre fica nessa ideia, né? Os filósofos trazem isso, quando a gente estuda um pouquinho ou lê um pouquinho sobre filosofia, aquilo que você aprendeu na escola, as divisões entre o ideal e o eterno, o real e o concreto, a vida idealizada, né? A maçã perfeita, eu não sei qual foi o exemplo que usaram para você, o mundo das ideias perfeitas e o mundo real, a ideia, né, do um ou muitos, e aí a gente fica falando sobre isso, quem está certo, né? E a encarnação, ela rompe com esse binarismo, essa perspectiva binária. E Emanuel, que é Deus aqui, ele é a junção do ideal com o real, é a junção do invisível com o visível, é a junção do absoluto ao real. Né? E aí quando a gente olha para isso e fala assim, bom, mas que diferença ele faz então que a gente tem um Deus que vira humano? Qual é a diferença ter um Deus que encarna? Que diferença é essa? Bom, significa uma mudança de lógica, onde esse relacionamento ele se torna real. A gente aprende, né, que existe, a gente precisa de disposição para ir até as pessoas,
né? A gente vive, né, nessa disposição de ter relacionamentos com as pessoas e a gente é ensinado nessas relações procurar pessoas que nos ensinem a aprender com essas pessoas, ter relacionamentos que produzam coisas para nós. E olha só que coisa impressionante. Esse Deus de amor, ele ganharia o que em se relacionar com a gente? Ele simplesmente nos ama. É um Deus de amor, porque na nossa lógica humana, ele quebra essa lógica. A nossa lógica humana é uma lógica de poder. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, porque ela pode me dar alguma coisa, ela me dá algum ensino. Eu compartilho do poder dela, do conhecimento dela, das relações dela. Eu compartilho do recurso que ela tem. Eu compartilho da beleza dela. Eu quero ganhar ou receber alguma coisa. Mas olha só, Jesus veio e deu isso para nós. Então o Espírito de Natal é isso, é que Deus Emanuel, Deus Todo-Poderoso, se tornou um de nós. Ele veio aqui à disposição e está à nossa disposição para entregar a nós o seu poder, para entregar por nós o seu amor, para entregar a nós conhecimento, para compartilhar com a gente a sua santidade. É isso que ele veio. Ele é o Consolador. Significa então que esse Consolador, ele tem todo o consolo, né? Maravilhoso Conselheiro, né? O Deus forte, né? Ele vem e traz esse para nós o consolo, o cuidado. E isso significa que ele sofreu e ele sabe, ele tem essa ideia do sofrimento. Ele triunfou sobre o sofrimento. Ele tem poder infinito para confortar. E confia nele. Ele vai trazer conforto para mim e para você. Talvez você vai considerar a sua história. Eu fui traído. Ele também foi. Eu estou sofrendo. Ele sabe o que é sofrimento. Eu tenho necessidades. Eu passei necessidades. Ele também sabe o que é isso. Eu estou enfrentando a morte. Eu estou no meio da escuridão. Eu já enfrentei a morte. Eu já passei por morte na minha família. Ele também passou por isso. Então ele sabe o que é dar conforto. Confie nele. Você tem uma oração não respondida, ele sabe o que é isso, porque ele também teve uma oração não respondida. Olha só, Jesus também teve uma oração não respondida, então a gente pode confiar nele. Deus te abandonou, talvez seja isso, né? Deus está me abandonando, eu estou no momento que eu estou no escuro, eu estou me sentindo abandonado. Deus também o abandonou. E ele pergunta, né? Deus meu, por que você está me abandonando? Ele fala isso, ele passou por isso, ele sabe o que é isso. Então, a gente está se relacionando com Jesus, que é Deus conosco, que sabe quem nós somos. Ele sabe dessas dores, ele passou por isso, ele sabe o que nós sentimos. Então, nós podemos olhar para ele cheio de esperança. Ele é esse Deus que nós podemos confiar, porque ele tem essas experiências. Eu passei por um momento, né, 2 semanas atrás, eu estava conversando com os meus amigos e contando a luta que nós tivemos quando meu filho mais velho esteve internado em coma. Ele teve uma meningoencefalite nessa situação. E como foi difícil passar esse tempo tão pesado com o nosso filho em coma, no hospital e em isolamento e todo o sofrimento que nós passamos por isso. Graças a Deus passou, ele está muito bem hoje. Mas quando eu conto isso, quando as pessoas sabem dessa história, aqueles que têm seus filhos doentes, aqueles que têm doença na família, o coração deles se apega ao nosso e eles começam a perguntar coisas porque eles sabem, esse pai passou por um sofrimento também. Ele sentiu o medo da morte, do filho dele morrer, ele e a Adriana, né, eu e minha esposa, nós passamos por isso. Então nosso coração se conecta com papais e mamães que sofrem também, com pessoas que têm um filho, que têm uma filha, que tem alguém que amam, que está em coma, internado no hospital. As pessoas olham para isso e sabem disso. É a mesma coisa quando nós olhamos para Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente pode confiar nele, ele já passou por coisas que seres humanos como eu e você passamos. Ele conhece a gente, ele sabe dos nossos sentimentos. Agora, para a gente se relacionar com esse Jesus, nós precisamos coragem. Para você se relacionar com Jesus, para que eu me relacione com ele, isso requer coragem de nós. Nós precisamos ser corajosos. E não foi diferente com José. Gente, com José. José era o primeiro, né, a primeira relação direta com Jesus, Maria. A segunda relação direta com José, a segunda relação direta de Jesus é com José. E olha só, com ele já começa, já precisa de muita coragem. Então, olha só, considera essa história. Maria e José não transaram antes do casamento. Então, ou José é o pai, ou ele está sendo enganado. É isso que os amigos pensam, é isso que todo mundo pensa.
Então, ele passou por, né, José passou por ser rejeitado pelos amigos e ser envergonhado. Então, para ter Jesus, José precisou dar tchau para a reputação dele. Os amigos falaram, José deve ser um ingênuo. Ele enlouqueceu. Ele está recebendo essa moça e essa moça já está grávida. O pessoal sabe fazer conta, desde sempre. Ele se casa com Maria e Maria tem um filho 6 meses depois. Então, ou eles transaram antes, ou ela teve relação sexual com outra pessoa, que não é José. Então José teve que dar tchau para a reputação dele. E imagina José tentando explicar para os amigos dele. Não, eu estou com ela, mas é que o Espírito Santo de Deus me disse que... O anjo me disse, né, aliás, o anjo me disse que eu devia casar com ela. Mesmo assim, porque ela está grávida do Espírito Santo. Então você imagina aqui que os amigos falavam, José, você está maluco? Que negócio de Espírito Santo é esse? Como pode um negócio? Que anjo, José? A mulher está grávida e você não está dizendo pra gente que você não transou com ela. Então você não é o pai. Mas você está casando e você vai assumir a paternidade dela. Então ele teve que dar tchau para essa reputação. Então, gente, importante para mim e para você. Em algum ponto, em algum momento, para você amar e andar com Jesus, de algum jeito vai acontecer isso com você. Alguém vai questionar, vai falar, você é ingênuo. Para você andar na fé, andar com Jesus, alguém vai falar, você é ingênuo, você está acreditando em algumas coisas que não tem sentido. Vai precisar de coragem da sua parte, de coragem da minha parte, para a gente dizer, Emanuel, é Deus comigo. Vai precisar coragem da nossa parte para dizer para os nossos parentes, para dizer para os nossos amigos, eu estou andando com Jesus. Eu não estou acreditando em coisas tolas, eu estou acreditando em Deus Todo-Poderoso. Ele andou entre nós, Ele foi um de nós, Ele encarnou aqui, Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou no 3º dia. Vai precisar de coragem para dizer isso. Porque em algum momento a tua reputação pode ser questionada. Você é ingênuo, você acredita em coisas que não têm sentido. Você vai ter que dizer, eu e José acreditamos nisso, eu e centenas, eu e milhares, eu e milhões de pessoas acreditamos nisso. E tem sentido, porque Jesus pisou aqui, isso tem sentido, é a mensagem que salva a minha vida, que muda o meu caráter, que muda o meu jeito de ser, que tem implicações em tudo que eu faço. Então, se Jesus está aí, né, na sua vida, ele faz algumas coisas que são incríveis. Olha só, a gente está falando do capítulo 1. Olha, a gente leu a genealogia, a gente falou disso na semana passada, na mensagem passada, mas olha que coisa impressionante. A gente está falando ainda no primeiro capítulo. A gente nem terminou o capítulo e já tem algumas coisas aqui que são incríveis sobre José. Né? Desafios que são incríveis para nós. Olha só, enquanto ele pensava em sair fora, né, aparece um anjo e diz para ele, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus. Bom, uma coisa importante. José não tinha nem o direito de escolher o nome de Jesus. Ele não tinha direito. O nome dele será, né, Emanuel. Você não pode escolher o nome já está escolhido. Então, era uma tradição. O pai escolheu o nome do primeiro filho. E aí, José já vem o filho e já vem com o nome. Então, o nome dele vai ser Jesus. Ele tirou o direito da escolha do nome. Mas se você faz parte dessa família, da família de Jesus, das pessoas que andam com Jesus, se Jesus é assim esse nosso Redentor, é nosso Senhor, nós andamos com Ele, então você não manda nele. Você não manda nele. Eu não mando nele. Nós não mandamos nele. É Ele que manda na gente. Se é para mandar, é Ele que manda na gente. Ele é o nosso Senhor. Então, essa criança que está para nascer, olha só, essa criança que está para nascer, José, você não manda nela. Ela vai ser o teu Salvador também. Olha que coisa, até para José era isso, para Maria também era isso. É impressionante isso. Então, olha, você vai dizer assim, mas eu quero ser cristão, mas eu quero... tem coisas que eu não quero mudar. Tem algumas obrigações que eu não quero ter. Tem coisas que eu não quero fazer. Então, você quer Jesus, mas você quer Jesus nas suas condições. Você quer dar nome para Jesus. Pois é. A palavra para você, se fosse dado para você, imagina se essa palavra fosse dada para mim. Seria uma palavra dada assim, Simval nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Senhor. Acredite nele, o nome dele é Emanuel. Ele vai morrer pelos seus pecados e ele vai ser o Senhor da sua vida. Imagina que essa profecia é dada para mim e eu digo assim, eu quero que o nome dele seja um outro nome. Eu não quero que seja Emanuel.
E assim, eu quero que ele seja Senhor, mas tem umas coisas na minha vida, um jeito de fazer negócios, o jeito de fazer amizade que eu quero fazer do meu jeito. O jeito de criar filhos eu quero fazer do meu jeito. O jeito de me relacionar com o sexo oposto eu quero fazer do meu jeito. O jeito de me relacionar com pessoas do mesmo sexo com outros homens eu quero fazer do meu jeito. Você está dando outro nome para Jesus. Jesus não é o seu Senhor. Você é desafiado e desde a primeira e da segunda pessoa que se relacionaram com Jesus, que foi Maria e José, a eles foi dado o desafio de aceitarem Jesus. Aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Aceitarem este Jesus, Deus. Então significa então que ele entra na nossa vida e a gente não controla ele. É ele que controla a gente. Desde a primeira relação com José e com Maria, é isso que acontece. Então, ao aceitar Jesus, a gente abandona nossas condições. Então, não tem mais se. Faz, né? Falando para Jesus, farei isso se. Te obedeço se. Só farei isso se. A gente abandona tudo isso. A gente está assumindo que Ele é o Senhor. Eu aceito as suas recomendações. Eu aceito tudo que você diz. Eu aceito tudo e pratico tudo que você está dizendo para mim. Ele não está só dando palavras de um profeta. Ele não está dando só conselhos. Eu aceito tudo que ele está dizendo porque ele é o meu Senhor. É essa a relação. Negar a nós mesmos. Isso é uma rebeldia. Isso é antissistema. Nós estamos, o mundo moderno, a modernidade está trazendo para a gente, faz do seu jeito. Seja fiel aos seus sonhos. Seja fiel aos seus desejos. Se entregue aos seus desejos. Não, se você é seguidor de Jesus Cristo. Isso não é verdade. Se você é seguidor de Jesus Cristo, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Diga não, porque os seus desejos vão levar você para muito longe. Você vai destruir pessoas, você vai se autodestruir. Nós dizemos sim para Jesus. E dizemos não para os nossos desejos. Nós negamos a nós mesmos, porque sabemos que o nosso coração nos engana. A gente precisa de coragem para abrir mão dessa livre escolha que a modernidade tem levado a gente. Abrir mão disso para andar com ele. Nós não temos como saber aonde nós iríamos se os desejos fossem livres da nossa vida. Nós não temos como saber até onde nós iríamos se a gente desse vazão a todo e qualquer sonho que viesse. Mas a gente tem uma certeza, que quando nós nos entregamos para Jesus, nós temos coragem de nos entregar para Jesus, nós descobrimos quem nós somos, qual é a nossa identidade. A gente precisa de coragem para se entregar para Ele e deixar que Ele controle as nossas vidas, Ele revele quem nós somos. A gente precisa de coragem para admitir que nós somos pecadores. E o texto diz, aqui o versículo 21, eu li, que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele me salva dos meus pecados, Ele te salva dos seus pecados. Deus conosco, Jesus veio para fazer isso. A gente pensa que Ele veio para dar poder para a gente se amar, para dar poder para a gente amar um ao outro. Ele veio para dar poder para a gente ser santo. Ele veio para salvar a gente dos nossos pecados. Ele veio para isso. Ele veio primeiro para perdoar, para ajudar a gente a nos livrar desse fracasso que nós somos. Mas aí tem essa coragem que nós precisamos. Nós precisamos de coragem para dizer, eu sou um fracasso moral. Eu não amo Deus. Eu sozinho não vou conseguir ter coragem. Eu não consigo nem amar meu próximo. Eu sou culpado. Eu preciso ser absolvido. Eu preciso de coragem para isso. Eu não sei para onde. Como que eu vou ter coragem? Olha para Jesus. Jesus é esse exemplo de coragem. Porque ele abriu mão da glória dele para vir até aqui, para encarnar entre nós. Precisou de coragem para ele estar comigo e com você. Apesar dos nossos fracassos. Precisou de coragem da parte dele para vir aqui, para estar conosco. O atributo de Deus é coragem, um atributo comunicável, que Ele comunica para nós, até a coragem para a gente reconhecer quem nós somos, coragem para dizer eu sou pecador, eu falho mesmo, eu tenho coisas que não são tão boas assim, eu tenho falhas que são terríveis, que eu não conseguiria ou não conseguirei superar se o Senhor da minha vida não estiver aqui. Então dependa, olha para Jesus enfrentando o sofrimento por você. Olha a coragem dele de morrer na cruz, a coragem dele de encarnar aqui na terra, a coragem dele de morrer pelos nossos pecados. Ninguém obrigou Jesus a fazer isso, ele fez isso corajosamente, porque me ama, porque nos ama. Jesus tirou a coragem do amor. Ele tirou a coragem do amor. De onde vai vir a tua coragem?
do amor também, olhando o amor de Deus por você. Eu olho para o amor de Deus por mim e eu também tenho coragem de dizer, sim, Jesus, eu me entrego. Eu sei que se eu for do meu jeito, eu não vou educar meus filhos da melhor maneira. Eu sei que se for do meu jeito, eu não vou cuidar da minha mulher da melhor maneira. Eu sei que se for do meu jeito, eu vou errar. Então eu preciso de Jesus. Então veja, olhe para Jesus fazendo o que ele fez por você. Natal é isso, que o Natal desperte o amor em você, desperte a coragem em você, coragem para viver essa mudança, coragem para colocar Jesus no centro da sua vida. Que essa luz que é Jesus ilumine seu coração, que a luz que é Jesus ilumine a sua vida, que Jesus nasça no seu coração, que ele transforme você, que ele transforme a sua família. Esse é o meu desejo. Quero orar por você. Senhor Pai Todo-Poderoso, estou aqui orando, estou aqui pedindo para que o Senhor se revele como Deus Salvador, aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós pedimos, revela o seu amor. Nesse momento nós precisamos de coragem para a gente reconhecer, para a gente se opor àquilo que a nossa sociedade aponta. Nós nos opomos ao que a sociedade diz, que nós podemos viver tudo o que nós queremos. Nós queremos aprender a viver aquilo que Jesus nos chama para fazer. Aquilo que a gente vê em Lucas capítulo 9, versículo 23, que a gente tem que negar a nós mesmos, agarrar a nossa cruz e andar com Jesus. Nós queremos andar com Jesus. Precisamos dessa coragem. Senhor, nos visita. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus. Agora no Natal nós estamos olhando para Ele. Nós olhamos para esse momento do nascimento de Jesus e queremos que Ele esteja na nossa vida. E Senhor, nos conduz com coragem para falar essa mensagem, para que Jesus nasça na vida das pessoas que nós amamos. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. A nossa oração e o nosso desejo nesse momento, nesses dias, em nome de Jesus. Amém.